E aí, time, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre uma coisa que eu não encontro muitos falando, que é falar sobre ambientes de desenvolvimento, de teste e de produção, certo? Eu venho trazer aqui para vocês como que funcionam esses ambientes, como que você trabalha aí no seu dia a dia com esses ambientes e para que cada um deles serve. Além disso, eu quero trazer para vocês aí o que, na minha opinião, eu considero o melhor set de ambientes que a gente tem num processo de desenvolvimento ágil, tá? Óbvio, nesse assunto aqui, minha opinião é extremamente em questão da minha experiência, tá? Como eu gostei, e obviamente das conversas que eu tive com outros QAs, que eles também gostam de trabalhar dessa forma, ok? Existem muitas formas de trabalhar e não necessariamente essa é a certa, mas a que eu quero mostrar pra vocês é a forma que eu mais gosto, ok? Então, time, eu sou o Manny, QA Engineer, e bora nessa! Então, galera, o que são esses ambientes, né? No caso, a gente tem um ambiente que a gente chama ambiente de produção, que é onde está a nossa aplicação. Então, o ambiente de produção é onde o nosso usuário vai utilizar, ok? Então, quando a gente entrega o produto finalizado, final, ele vai para um ambiente que a gente chama de produção, ou também prod, tá? Em inglês production, ok? Entendam isso, tá? Porque isso é muito importante. E aí o que acontece? O ambiente de prod, né, o ambiente de produção, é um ambiente extremamente importante. Por quê? Porque é lá onde o usuário utiliza. E é lá o último lugar que a gente vai querer que apareça um bug, ok? Como trabalho do QA, a gente tem que garantir a qualidade do time e não somente isso, a gente também tem que considerar que o ambiente de prod é um ambiente que não pode ter bugs visíveis. Como eu já disse, eu falo bugs visíveis porque bug e aplicação sempre vai ter, tá certo? Mas não pode ter bugs visíveis ali em produção. Então leve bastante isso em consideração, ok? Vamos aqui para o meu diagrama? Ok, time, esse aqui é o meu diagrama, é a parte de ambientes. Qual é a forma que eu costumo trabalhar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esses ambientes. Ambiente de desenvolvimento, ambiente de QA, staging e produção. No caso, os ambientes eles podem ter qualquer nome, tá? Normalmente eles têm esses nomes, né, de desenvolvimento, ambiente de teste, ambiente de QA, ambiente de stage, ambiente de pré-produção. Todos esses nomes eles podem ter. O nome, na verdade, não significa muita coisa, tá? Obviamente, né, você tem que criar um padrão na sua empresa, mas não necessariamente existe um padrão para você adotar para um nome do que o ambiente ele faz. É mais para as necessidades aí do seu produto, ok? Então, se você tiver nomes diferentes entre os seus ambientes, é normal. Inclusive, se você tiver nomes diferentes para cada um dos ambientes que você trabalha, que eu tô dando aqui, mostra aí, fala aí qual que é os ambientes que vocês usam, né? Qual que é o nome deles, se tem alguma diferença, se são muito doidos e como funciona o processo entre eles, beleza? E aí, pode ser também, né? É muito comum que você trabalhe assim, ó, por exemplo, sem dois ambientes, só tem um ambiente de prod e um ambiente de dev, né? Que é o ambiente de desenvolvimento. Pode ser que você só tenha três, né? Então você tenha menos o ambiente de QA, né? Então só tem um ambiente de staging, de dev e de prod, né? Pode ser que isso aconteça também. Mas, na minha humilde opinião, esse setup aqui de ambiente, né? Ter desenvolvimento, QA e staging são ótimos. E como que eles funcionam, tá? O ambiente de desenvolvimento, eu acho que ele é auto-intitulado, né? Da mesma forma que também o de QA, mas é onde o desenvolvedor ele vai desenvolver o seu sistema e testar, tá? Então, no caso, o desenvolvedor ele tem sim um ambiente local, mas por que que ele não é tão bom, né, de você testar as coisas que você fez, que você desenvolveu no ambiente local? Porque o ambiente local, ele não funciona da mesma forma que necessariamente, por exemplo, você vai rodar um Linux, né? Normalmente as máquinas que você roda são Linux, dentro dos ambientes, e ele não vai ser um Linux para rodar ali na maioria das vezes. O banco de dados não vai ser igual, por exemplo, de produção. Então, tudo isso pode trazer ligeiras alterações no sistema e fazer com que no local funcione e em desenvolvimento, QA e staging sejam diferentes, tá? Isso pode sim acontecer. Então, o desenvolvedor ele vai lá e faz um deploy para ele mesmo testar em desenvolvimento. O desenvolvedor ele vai fazer o deploy aqui para desenvolvimento, ele vai testar, ver se está tudo funcionando e falar que funcionou. Ele vai gerar uma coisinha que a gente chama de branch, a branch dele que ele está desenvolvendo, né, no Git. Eu vou chamar de branch X. E aí o que ele vai fazer com isso, né? Ele vai pegar essa branch e vai mandar para dev, certo? Aí ele falou assim, ó, fiz aqui meus testes, verifiquei se estava tudo funcionando corretamente e aparentemente está tudo certo. Que vou fazer o deploy da branch, né? Ou você pode pedir para ele, né, na hora que você for testar, para fazer o deploy da branch no ambiente de QA. Ou você mesmo pode fazer isso, tá? Mas vamos dizer que é o desenvolvedor que fez. Aí vem o desenvolvedor aqui, ele faz o deploy da mesma branch em QA. Aí ela vem para cá, certo? Vai ficar dentro de QA.
E aí por que é legal isso? Porque você, como QA, você garante que você está testando no ambiente de QA uma branch específica. Porque pode ser que você esteja trabalhando com uma outra branch, né, ou com uma mistura de branches ali que estejam naquele ambiente. Com isso, você pode controlar o que entra e o que sai. A ideia é que o ambiente de QA, né, que existe esse ambiente para que você tenha total controle para o que entra e o que sai. E aí você tem certeza do que você está testando. Então, por exemplo, você fala, Dev, por favor, faz o deploy para mim aqui no ambiente de QA. Ou você mesmo, né? Pega a branch dele e deploya no ambiente de QA depois que ele finalizou. Você vai fazer os testes aqui, certo? Vai rodar todos os testes, vai rodar teste de integração, end-to-end, vai fazer teste manual, teste exploratório, legal. Vai fazer tudo isso aqui. E aí, para que serve o ambiente de staging? Aí você vai falar assim, Dev, agora a gente vai mandar essa branch para o ambiente de staging. Vamos lá? Mandamos para o ambiente de staging, a gente faz o deploy. E a branch ela vai justamente para lá. E aqui no ambiente de staging, para que ele serve? Ele pode também, né, ser chamado de pré-produção, né? Ele pode ter vários nomes aí. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ser um banco de dados, né, que seja muito parecido, né? Então toda a estrutura, banco de dados, seja muito parecido aí com produção, para a gente garantir que os dados se aproximam dados reais, tá? Porque normalmente quando são ambientes de QA, de desenvolvimento, a gente tem muito dados de teste, a gente tem dados que não são tão verídicos, isso pode sim atrapalhar os testes de desenvolvimento. Então, quanto mais parecido, né, um ambiente com o outro, né, o de staging, de produção, melhor, porque aí você vai garantir que aqueles testes que você vai estar fazendo funcionam. E aí você vai rodar os testes aqui no ambiente de staging / pré-produção. E aí, galera, aí é onde vem o medo. Todo mundo tem. A gente vai ter que fazer o deploy para produção, que não vai se chamar só deploy, tá? A gente vai chamar ele de deploy em prod. Por que deploy em prod? Galera, isso daqui é extremamente importante. O ambiente de produção é o ambiente mais importante que você tem aí no seu time, de qualquer empresa que você vai trabalhar. É o único ambiente que não pode nada dar errado. Não pode ter bug, não pode. Por quê? Porque é onde o usuário vai estar utilizando. O ambiente de produção com bugs, com problemas, afasta usuários. Você perde usuários, tudo isso é problemático e é o último lugar que a gente quer levar um bug. Vai acontecer de um dia você quer levar um bug para produção, ou não veio um bug ir para produção, ou desenvolvedores também não veio ir para produção? Vai acontecer. Inclusive, né, lembrando, né, que toda aplicação tem bugs, a intenção do QA é garantir que nenhum bug encontrável aconteça, ok? Então, vocês vão pegar e quando vocês fizerem o deploy em prod, vocês vão levar para produção aquela branch. Lembrando que essa branch, ela pode ser uma coisa chamada release. E aí o que uma release é, né? É justamente aquilo que a gente fala, é 1.0, 2.0, sabe? Então, ó, a release, ela pode ser a 1.0. Essa é o pacote que a gente está trabalhando em produção. E ele é 1.0. E aí vamos dizer que no final da nossa sprint, né? A gente trabalhou numa sprint, fizemos 3 features que foram testadas, passaram para done. E agora a gente vai fazer o deploy dessa release, né? Então vamos dizer que essa release se chama aí release 1.1, certo? E a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai mandar aqui para QA, né? Obviamente a gente pode mandar direto para staging para poder fazer os testes, já que todos os testes que estão aqui dentro foram testadas. E o release nada mais é que um pacote de coisas que foram feitas, né, naquele sprint ou num período de tempo que vão ser enviadas, né? Então não necessariamente é só uma feature, pode ser várias features ao mesmo tempo, né? Várias alterações, bug fixes, tudo pode estar aqui dentro. E aí a gente vai enviar isso para a produção também, seguindo aquelas mesmas regras que a gente comentou, né? Passando o teste de regressão, fazendo todos os testes possíveis exploratórios que tem nessa branch release, certo? E aí, produção vai estar atualizada com o pacote, né? A release 1.1, certo? Galera, eu sempre falo aí de ambientes, né? Eu tento me conter, às vezes, por causa de ambientes, porque eu não sei se todos sabem sobre como funcionam os ambientes, e obviamente, né, algumas empresas podem ser diferentes. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês verem como que é importante a parte de ambiente, né? E como você, como QA, né, tem total controle ali sobre seu ambiente, né? E por que isso é ótimo, tá? E lembrando, tá? A partir do ambiente de QA, você tem que acompanhar todos os deploys, tá? Ou você mesmo fazer o deploy. E normalmente quem dá o aval de sair de pré-produção, staging, para ir para produção é o QA, ok? Então, time, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Tem um botão aí para vocês darem like, curtir. Então, por favor, deixa aí seu like, isso ajuda demais a gente. Compartilha com quem vocês têm contato, né? Se você tem um amigo aí que tá trabalhando com QA, ou quer trabalhar com QA, ou ainda não conhece, quer descobrir, compartilhe nossos vídeos. A gente traz vídeo toda semana, então ativa o sininho.
E não se esquece também de comentar. Se você tem pergunta, crítica, ou até mesmo quer falar aí como que tá na sua empresa, né? Ou como você aprendeu como funcionam os ambientes, deixa aí, que é sempre legal poder comentar sobre isso e vai ajudar demais a gente aí na visibilidade do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!